Tecnologia, inovação, isso tudo é assunto para o Fernando Figueiredo, diretor da Emitrix. Fernando, o que a gente pode esperar desse mundo aí digital que está cada vez mais acelerado? Boa, Claudinha. Bom dia. Obrigado por estar aqui dividindo esse momento com vocês. A gente está aqui ouvindo, né, ao fundo a apresentação aqui, e o assunto é exatamente esse, né? A gente percebe uma empresa como a nossa, que trabalha há tanto tempo para a distribuição, servindo a relação da indústria com a distribuição, vê o quanto é desafiador a mudança de cultura, né? A mudança de cultura digital, propriamente dito, né? Como a gente percebe que o olhar sobre essas inovações, a preocupação que a gente tem de como adaptá-las à realidade das relações de negócio, estão envolvendo tantas pessoas, né? E, de fato, foi um ano de muito intenso aprendizado nesse tema. Naturalmente, uma empresa como a nossa, ela tem que olhar para a melhor maneira de servir, como as relações de negócio entre indústria, distribuidor, vendedor, trade marketing, quer ser servida com inteligência, com informação, etc. E, no meio disso, essa divisão de águas desses dois mundos, né? A pressão por essa inovação tecnológica e a pressão por manter o resultado. Coisa que nesse ano, inclusive, o ano foi bastante difícil para algumas das categorias. Alimentos, por sinal, fechou muito bem numa recuperação agora em outubro, pelos nossos números, né? Mas cuidados pessoais ali, cuidados com o lar, são categorias que tiveram uma atração um pouco menor. Inclusive, nesse ano, reportam uma dificuldade um pouco maior, né, em termos de resultado. Você vê o canal indireto bastante avançou nessa área, mas você acha assim que ele avançou e tem muito mais que avançar? Muito mais, muito mais. A gente mesmo, como companhia, se preparou para uma grande mudança de olhar sobre a nossa proposta de solução para 2025. Porque a gente percebeu que, no geral, ainda a maior parte do mercado, seja na relação da indústria ou na relação da distribuição, está todo mundo ainda preparando a base das suas companhias, seja em dados, seja em pessoas, para essa mudança. Ou seja, não houve grandes mudanças na forma de fazer as coisas, na forma de agir, na forma de se orientar baseado nas tecnologias atuais. Agora, em 2025, me parece que esse movimento será muito maior do que foi até agora, olhando os últimos 2 anos, né? A gente mesmo, como companhia, acabou caindo na mesma situação. A gente teve que lidar muito com o nosso próprio crescimento, não fazendo grandes mudanças na nossa proposta de solução, não porque a gente não queria, mas porque a gente percebeu que alguns players do mercado estão acelerando essas mudanças, mas a grande maioria não. Então, também não adianta a gente trazer nenhuma grande mudança, alguma proposta de mudança que traga mais, vou dizer, expectativa do que resultado, né? Então a gente se preparou para fazer essa mudança agora em 2025. Aí sim, a gente vem com uma proposta de trazer novas tecnologias, novas inteligências para a nossa proposta de valor, vendo como, a gente pode falar pelo público que está aqui, né? Vendo como os nossos distribuidores, atacadistas, as indústrias com quem a gente conversa, estão se preparando de fato para essa mudança. E, no geral, está todo mundo ainda na expectativa de ver algo mais concreto acontecer, o que ficou para 2025. Sem dúvida, né? Acho que o importante disso tudo é a gente perceber que é um caminho sem volta. Então, todos nós vamos ter que nos adaptar a esse mundo novo, né? Mas eu sinto que em 2024 foi um ano de preparação e de aceitação, eu diria, de aceitação, especialmente por parte do público da distribuição. A gente tem conversado muito mais sobre o desafio de usar bem o dado do que em anos anteriores, né? Vem crescendo, inclusive, a nossa proposta que a gente faz, a nossa aliança aqui com vocês, nesse tipo de diálogo mais direto com a distribuição. Então isso tem muito valor, com certeza tem um ano bom pela frente aí. Então a gente encerra 24 já com o pé em 25, é isso? Total, e não apenas falando em resultado, mas falando em preparação para esse mundo novo, né, para essa digitalização, digamos assim, eu diria que 2024 serviu de muito aprendizado para muita gente que está aqui, para muita liderança da distribuição,
pegando aqui também, eu acompanho muito a fase da jornada de transição que acontece aqui, de passagem de bastão isso, das empresas, tudo, né? Essa geração mais jovem, né? Eu já tenho 50, né? Tô há mais de 20 nesse mercado, né? Vendo essa mudança. Mas o DNA de querer fazer diferente é o DNA da Emitrix, né? Isso não tem como eu fugir desse... Eu mesmo preciso me reinventar o tempo todo, né? Então é muito legal ver esse diálogo crescente, né, nessa direção. Eu acho que o Brasil, em geral, está bem mais avançado do que se possa imaginar na intenção dessa mudança, porque muitos países ainda estão na intenção, mas a gente já está no começar a botar em prática essa mudança. De fato, me parece agora algo bem concreto pelo que a gente tem ouvido falar, tanto daqui do setor, como no mercado em geral. Então a gente só aguarda 2025, que aí a gente vai conversar de novo e você vai me contar, tá bom? Sem dúvida, vai ser um prazer. Obrigada, Jorge.